Boa noite a todas e a todos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à aula de hoje. Espero que vocês estejam bem, com saúde. Vou apresentar a Patrícia, depois eu passo a palavra para ela. Então, na aula de hoje, serão abordados os seguintes assuntos. Grupo B, resíduos químicos, gerenciamento de resíduos químicos no Instituto de Química da USP. Como eu disse, a apresentação será realizada pela Patrícia, doutora Patrícia Busco de Vita. A Patrícia é graduada em Química, com atribuições tecnológicas e em licenciatura em Química, pelo Instituto de Química da USP. Ela é doutora em Ciências, área de concentração Química Orgânica, também pelo IQ da USP. Desde 2002, ela trabalha na área de resíduos químicos. Em 2005, passou a chefiar o setor técnico de tratamento de resíduos químicos do Instituto de Química da USP. E desde 2013, é chefe do Serviço de Gestão Ambiental e Resíduos na mesma instituição. Patrícia, muito obrigado por participar, por contribuir conosco mais uma vez. E eu lhe passo a palavra. Boa apresentação. Fico à disposição aqui. Obrigada, Cássio. Boa noite a todos. Eu queria começar agradecendo ao Cássio por mais um convite, um prazer estar aqui com vocês, né? Quem sabe no próximo ano presencialmente, né, Cássio? A gente já tem aí colaborado e trocado muita experiência nos últimos anos e, de fato, é sempre um prazer voltar. A gente vai falar, então, sobre resíduos químicos, né? Um pouco sobre teoria, eu vou contar um pouquinho sobre como a gente está fazendo o gerenciamento de resíduos químicos lá no IQ. E eu vou começar falando sobre legislação aplicável, de uma maneira, assim, um pouco superficial, porque, na verdade, essa legislação ela é muito extensa, né? Mas para a gente, pelo menos, ter ideia do básico, que é importante aí para nosso dia a dia na área de resíduos químicos. Aí eu vou enfocar o gerenciamento de resíduos e rejeitos químicos e, por fim, vou colocar como caso, né, o que a gente faz no Instituto de Química da USP. Falando um pouquinho sobre legislação aplicável, né, algumas já foram mencionadas aí nas duas primeiras aulas e com certeza vocês não, né, nós, porque eu estou aí como aluna nesse curso dessa vez também, aproveitando a oportunidade, né, então a gente vai ouvir falar mais a respeito de várias das legislações que eu estou apontando aqui, né, então a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Política Estadual de Resíduos Sólidos, a Política Nacional de Meio Ambiente. Sempre importante lembrar para as pessoas que trabalham e estudam na Unifesp, né, que a Unifesp tem as políticas de gestão ambiental e uma delas é específica de resíduos sólidos, então é muito importante que a comunidade Unifesp conheça essa política e obedeça aquilo que está nela previsto. E, claro, né, aquelas resoluções que estão correlacionadas diretamente à área dos resíduos de serviço de saúde, né? Então, a RDC 222 da Anvisa e a resolução CONAMA 358 de 2005, que depois a gente vai ter a 397 de 2008 e a 430 de 2011, que também vão ser aí importantes para o nosso dia a dia. É uma norma que tem muita, né, toda a correlação possível com a questão dos resíduos químicos, em especial gerados na área de saúde, é a norma técnica da CETESB, a P4-262 de 2007, né, que se chama Gerenciamento de Resíduos Químicos Provenientes de Estabelecimento de Serviços de Saúde, Procedimento. Então, essa é uma norma que qualquer pessoa que gere resíduo e que lide com resíduo na área da saúde deve conhecer, ainda que alguns tópicos dela estejam desatualizados, né, o passo a passo de como fazer pode ser perfeitamente seguido. E lembrar também, né, que toda vez que a gente não cuida dos nossos resíduos de maneira adequada, a gente está aí indo contra a lei de crimes ambientais, né? Então, além das legislações que dizem para a gente o que a gente deve fazer, a gente tem aí uma que diz exatamente o que pode acontecer com a gente caso a gente não siga aquilo que está previsto. Bom, ainda
dentro da legislação. Eu vou falar só um pouquinho, né, da correlação dessas correlacionadas à área da saúde com o resíduo químico, né, lembrando que tanto na resolução RDC 222 de 2018, quanto na 358 de 2005, né, a gente tem os resíduos aí divididos em grupos, né, a 222 com o olhar da saúde, aí, regulamentando as boas práticas de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, dando outras providências, a 358 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, dispondo sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos do serviço de saúde, também dando outras providências, e as duas olhando para o resíduo gerado na área da saúde da mesma maneira, e dividindo esses resíduos em 5 grandes grupos, né? Então, na semana passada, a Thaisa falou sobre o grupo A, o Marcos falou, né, de uma maneira geral aí sobre todos eles, e hoje a gente vai ter o foco, então, no grupo B, que é o grupo que une aí, né, que abrange os resíduos contendo produtos químicos que vão poder apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. As resoluções, elas vão dizer exatamente, né, o que deve ser coberto nessa área. Então, em relação à resolução CONAMA 358, a gente vai ter aí uma lista de materiais que vão ser incluídos nos resíduos químicos, né, começando aí com produtos hormonais, produtos antimicrobianos, citostáticos, assim por diante, uma série de insumos farmacêuticos ou de resíduos farmacêuticos, indo pelos resíduos de saneantes, desinfetantes, desinfestantes, né, materiais que a gente usa aí no dia a dia no laboratório, como os reagentes, né, e os recipientes que estão contaminados por eles, os eluentes de processadores de imagem, né, os reveladores e fixadores, e os efluentes aí de equipamentos automatizados utilizados em análise clínica, e outros aí considerados perigosos dentro da NBR 10.004, né, tendo aí como característica ou serem tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos, tá? A gente mais para frente vai ter uma aula totalmente correlacionada à questão dos fármacos, né? Então a gente vai se focar hoje aí no que seriam os itens B, C, D e E dentro da resolução CONAMA 358, e da mesma maneira na RDC, né, a gente vai ter como definição do que faz parte do produto do grupo B, produtos farmacêuticos, resíduos de saneantes, desinfetantes, os resíduos contendo metais pesados, reagentes para laboratórios, seus recipientes e assim por diante, de novo os efluentes de processadores de imagem, de equipamentos automatizados, e os outros produtos considerados como perigosos nas mesmas características da resolução CONAMA. E, de novo, eu aqui vou me focar, né, não nos produtos farmacêuticos, mas principalmente naqueles resíduos gerados por materiais utilizados dentro de laboratório, né, ou mesmo esses utilizados como saneantes e desinfetantes, que na verdade são as substâncias químicas aí em concentrações diversas. Se a gente pegar a norma técnica da CETESB, né, ela também vai trazer uma definição aí do que seriam os produtos químicos, os resíduos químicos que a gente gera no estabelecimento de saúde. Se vocês quiserem ter acesso a essa norma, tudo tem que fazer é entrar no site da CETESB, procurar pelas normas técnicas vigentes e pegar pelo código, ele é uma das últimas, né, que é o P4262, e aí, nessa norma, né, a gente vai ter como definição que a gente tem aí os resíduos químicos que vão ser resultantes de atividades de estabelecimento de prestação de serviço de saúde, podendo ser produtos químicos impróprios para uso, vencidos ou alterados, frascos ou embalagens de reagentes, sobras de preparação de reagentes e resíduos de limpeza de equipamentos e salas. Então, eles agrupam os materiais de uma outra maneira, mas, na verdade, estão olhando para os mesmos materiais. E aí eles vão definir, né, o que é resíduo químico perigoso e o que é um resíduo químico não perigoso, fazendo uma correlação com a CONAMA 358, e a classificação, né, conforme a NBR 10.004, a gente vai falar dela daqui a um pouquinho, tá?
Mas eu queria ressaltar aqui, né, que é sempre um grande drama para a gente, né, meu produto venceu, virou resíduo mesmo, não virou, ele ainda está bom, por que eu tenho que descartá-lo, né? Vejo que a própria norma já tem isso na sua definição, então ela está dizendo que o material que é vencido, ele é automaticamente impróprio para uso e ele é um resíduo. Bom, na norma da CETESB, né, a gente vai ter, então, como objetivo estabelecer procedimentos para o gerenciamento de resíduos químicos provenientes aí do estabelecimento de serviços de saúde, e ela, de fato, então, não vai se aplicar a radioterápicos, a resíduos farmacêuticos, a drogas quimioterápicas e materiais contaminados pelos mesmos, e ela vai, então, ter um olhar, principalmente, a produtos químicos impróprios para uso, os frascos das embalagens dos reagentes, as sobras de preparação de reagentes, os resíduos de limpeza de equipamentos e sala, não se enquadrando na definição de resíduo químico para a norma da CETESB, então, tudo aquilo que estiver relacionado a resíduo, que aqui a gente chama de farmacêutico, tá? Então, novamente, eu vou me focar naquilo que está estabelecido dentro dessa norma da CETESB. Tá? Bom, dando essa passada muito rápida em relação a resíduos químicos, né, dentro da área da saúde, a gente vai falar um pouquinho sobre o gerenciamento desses resíduos, que na verdade acaba sendo muito semelhante ao gerenciamento de qualquer outro tipo de resíduo, claro que a gente tendo aí que levar em consideração as características dos materiais aí que a gente vai gerar na nossa rotina. Então, o gerenciamento de resíduos químicos vai envolver um conjunto de atividades técnicas, outras administrativas, que vão incluir aí o levantamento dos resíduos gerados, a adoção de medidas de minimização, a segregação dos resíduos, o acondicionamento de tudo aquilo que eu gerar, tudo aquilo que eu tiver ali acondicionado eu vou ter que identificar, armazenar, transportar, pode ser por dentro do meu estabelecimento ou dele para fora, e sempre vou ter que dar o meu resíduo em uma destinação final ambientalmente adequada, tudo isso devidamente registrado e controlado, sendo todas essas etapas interligadas num processo dinâmico. Eu não faço levantamento uma única vez na vida, eu não proponho medidas de minimização uma única vez na vida, mas eu tenho que estar sempre olhando aí para os meus números, para quanto eu gasto, para quanto eu estou gerando, e ver o que eu posso fazer para melhorar isso, né, sempre buscando atingir aquilo que está lá preconizado na política nacional de resíduos sólidos, né, que é a redução mínima, ou, se possível, zero, né, de qualquer tipo de resíduo, em especial os perigosos. Tá? Bom, a gente vai passar por cada uma dessas etapas, tá? Então, a primeira delas seria fazer o levantamento do resíduo. Gerenciar qualquer tipo de resíduo, eu preciso saber exatamente o que eu gero e quanto eu gero e ainda quando eu gero, né? Então, eu tenho que quantificar o meu resíduo, caracterizá-lo e classificá-lo. Isso significa que eu tenho que olhar para o meu laboratório, para o meu estabelecimento de serviço de saúde e pensar onde eu posso gerar resíduos. Isso vai acontecer lá nos meus reagentes, então tudo aquilo que eu comprar em termos de produto químico vai virar um resíduo, seja porque eu fiz uma solução dele, seja porque ele venceu, né, ou eu comprei demais, ou se eu não armazenei direito, ou simplesmente porque vai me sobrar o frasco desse material contaminado. Tá? Então, conhecer os reagentes que a gente tem em estoque nos ajuda muito a determinar os resíduos que a gente gera. E, além disso, a gente tem que saber, né, como a gente armazena, para ter certeza que no armazenamento a gente não acaba gerando resíduo por questões de degradação de produto, em função de armazenamento em temperatura inadequada, em condições de umidade, em atmosfera inadequada e assim por diante, né, ou por armazenamento por tempo maior aí do que o permitido para um determinado produto. E, além do armazenamento, né, eu tenho que pensar no que eu preparo aí de solução com os meus reagentes, né? Então, assim como
um determinado material que está num frasco vai virar um resíduo, se eu fiz uma solução, uma mistura, o que for aí com esse material, essa solução, essa mistura também vão poder aí gerar sobras, né, ou às vezes a própria embalagem, né, pode ser um Eppendorf, um tubo, o que seja, que vai virar aí um resíduo químico. E, além disso, claro, eu tenho que conhecer os processos que eu tenho no meu dia a dia, né? O que eu misturo com o quê, e aí, quando eu misturo, quando eu aqueço, o que eu vou acabar produzindo, porque em cada etapa dos meus processos, eu posso gerar um resíduo diferente. Então, se sobrar algo aqui, isso aqui vai ser um resíduo, idem aqui, e assim por diante, tá? Então, eu preciso olhar para tudo que eu tenho no estoque e para tudo que eu faço com aquilo que eu tenho no estoque, tomando sempre o cuidado, claro, de não ter esses materiais que eu já considerei resíduo acumulado, né? Então, na hora que eu faço um levantamento, eu preciso olhar para ver se por acaso eu tenho lá o meu cantinho no armário de materiais que eu sei que não vou usar mais, ou que já está deteriorado, que eu não sei como descartar, e eu preciso considerar isso na hora do levantamento, porque se eu vou buscar uma solução para cuidar deste resíduo, ele tem que estar incorporado, né, na minha listagem aí de materiais, senão ele vai continuar sendo um problema lá, eu vou estar sempre convivendo com ele, exposto aos perigos que eles me representarem. Bom, uma vez que eu conheço tudo aquilo que eu gero, né, eu preciso propor medidas de minimização. Então, a gente consegue olhar, né, para os dados de um levantamento e pensar o que eu estou gerando mais, por que será que eu estou gerando tanto desse material, né? E aí a gente tem duas maneiras de fazer a minimização. Então, toda vez que eu diminuir a minha quantidade de resíduo, ou no caso, né, nos resíduos químicos que são perigosos, então que eu passar a produzir resíduos menos perigosos, eu vou estar adotando uma medida de minimização, e isso vai poder acontecer com redução na fonte, então eu elimino a geração de resíduos, por exemplo, fazendo uma compra comedida, né, comprando só aquilo que eu vou usar, ou se eu não conseguir reduzir na fonte, né, eu não consigo mudar um processo, não consigo mudar um reagente, eu posso fazer aquilo que a gente chama de reaproveitamento, né? Então, eu vou continuar gerando resíduo, mas esse resíduo ele não vai ser enviado para uma destinação final ambientalmente adequada, mas ele vai voltar para o meu processo via reciclagem ou via reuso, né? Então, uma vez que eu tenho os dados, eu olho para eles e vou pensar o que eu posso fazer para ter uma geração de resíduos menos perigosos e em menor quantidade. Bom, se a gente continuar gerando resíduo, né, se as nossas medidas de minimização não levarem a um resíduo zero, a gente vai ter que obrigatoriamente adotar medidas de segregação. Então, não é diferente lá de eu segregar o meu resíduo reciclável do não reciclável, ou dentro dos recicláveis, separar o que é papel, o que é plástico, o que é metal e assim por diante, mas, de novo, eu vou obedecer a uma série de outras características, né? Então, a segregação de um resíduo químico, né, ela passa, em primeiro lugar, por a gente separar aí todo o resíduo que é perigoso do resíduo que não é perigoso. E aí, para a gente decidir isso, né, a gente segue o que está preconizado na norma ABNT-NBR 10.004, que justamente estabelece os critérios para a gente classificar os resíduos e ainda aí nos dá códigos para identificar esses resíduos de acordo com as características dos resíduos. Se meu resíduo é não perigoso, depois eu devo separá-lo por estado físico e, por fim, eu vou separar e vou enviar, né, para o local aí de destinação final ambientalmente adequada. No caso dos resíduos perigosos, né, depois que eu separei dos não perigosos, eu vou ter um novo processo aqui de separação que vai envolver o estado físico. Então, tudo aquilo que for líquido vai ser separado do que for sólido, do que for gasoso. Depois a gente vai ter um outro critério, que é a incompatibilidade química. E, por fim, a gente vai separar em função
da destinação final ambientalmente adequada. A gente vai falar um pouquinho aí dessas características que a gente tem que seguir para fazer a segregação. Então, o que vai seguir para a gente, né, é a NBR 10.004, que ela vai definir o que é a periculosidade de um resíduo. Ela vai dizer que a periculosidade é uma característica que é apresentada por um resíduo, que em por determinada em função das suas propriedades físicas, químicas ou infecto-contagiosas, e aí infecto-contagiosos a gente iria lá para o grupo A, eles vão apresentar, né, o risco à saúde pública, provocando mortalidade, incidência de doenças ou acentuando seus índices, ou ainda o risco ao meio ambiente quando o resíduo for gerenciado de forma inadequada. É bom lembrar, né, que tanto a Política Nacional de Resíduos Sólidos quanto a estadual, uma série de outras leis e a BNT 10.004, né, elas vão definir resíduos sólidos como resíduo no estado sólido e semissólido, que vão resultar de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar e assim por diante. E essa definição inclui lodos provenientes do sistema de tratamento de água, os gerados em instalações de controle de poluição e ainda em determinados líquidos cuja particularidade os torna inviável para lançamento em rede pública de esgoto ou corpo de água. Ou seja, um resíduo sólido, ele não é apenas sólido. E eu estou dando ênfase a isso aqui, porque na semana passada eu tive contato com uma empresa do governo de São Paulo, né, no qual eu ouvi isso, né, falei, puxa, tem gente que ainda acredita nisso. Não, eu só estou pensando nos resíduos tais, tais e tais, porque são sólidos e os líquidos não entram na legislação. Não, isto não é verdade. Meu resíduo líquido, ele está contido em um recipiente, ele não pode ser colocado numa rede de esgoto ou num corpo de água por uma determinada característica, ele vai ser considerado um resíduo sólido. Bom, a 10.004, né, ela faz a classificação dos resíduos, e para isso, né, uma ferramenta que a gente tem é identificar o processo ou atividade que deu origem ao resíduo. E, além do processo da atividade, eu também posso utilizar os constituintes e as características do meu resíduo e comparar esses constituintes com listas que a própria norma traz, né, com substâncias que a gente já sabe que são perigosas, que se estiverem fazendo parte de um resíduo, serão resíduos perigosos. Tá? Então, eu sei a composição do meu resíduo, eu vejo, né, eu comparo essa composição com listas que estão presentes na norma, se meu constituinte estiver lá, meu resíduo automaticamente é perigoso. Tá? E é importante que quando a gente faça essa comparação, né, eu olhe para o meu resíduo em termos de composição, pensando nas matérias-primas, lembra lá nos reagentes, nos insumos, ou seja, se eu coloquei outros materiais, e também no processo que deu origem. Então, lembra lá, reagente, as soluções e os processos que eu estou fazendo, porque, claro, eu tenho reações aí no meio do caminho e eu posso formar novas substâncias que são perigosas. Bom, a 10.004, então, classifica os resíduos em resíduos perigosos, que é o que a gente chama de classe 1, e os resíduos não perigosos, que a gente chama de classe 2, e aí os não perigosos podem ser não inertes, né, o 2A e os inertes, e hoje a gente vai se preocupar muito mais, então, com os resíduos classe 1, ainda que os não perigosos, às vezes, possam ser aí uma dor de cabeça no nosso dia a dia, né, em termos de quantidades que a gente gera. Por exemplo, se você tiver lá, sei lá, 100 quilos de cloreto de sódio, que você comprou demais, venceu e agora tem que jogar fora, não é trivial, você não pode colocar isso diretamente no cesto de lixo, em função da quantidade e tudo mais, mas a gente vai se focar hoje diretamente, principalmente nos resíduos perigosos, né? E aí a norma vai me dizer o quê? Né? Que um resíduo perigoso é aquele que apresentar periculosidade ou então que apresente características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade ou patogenicidade. E a norma, então, lista propriedades que uma determinada amostra de um resíduo tem que apresentar
para que o mesmo possa ser categorizado com essas características que a gente acabou de citar. Então, para eu decidir que o meu resíduo é inflamável, eu vou ter que fazer uma série de testes que já estão colocados lá na amostra. Tá? Na norma. E a norma também vai definir para mim, né, o que é um resíduo não perigoso, e na verdade um resíduo não perigoso vai ser aquele que não se classificar como perigoso. Tá? Então, quando a gente fala de produto químico, a gente diz que a gente tem um produto químico perigoso e tem um produto químico que não foi classificado como perigoso. O resíduo perigoso a gente consegue dizer, né, esse é perigoso, esse é não perigoso, é um pouquinho diferente. Tá? E só para a gente exemplificar, né, não vou ficar passando em todos os testes que a gente tem para decidir, então, se o nosso resíduo tem pelo menos uma daquelas características, né, porque ele pode ser inflamável e tóxico, inflamável, corrosivo e assim por diante, eu vou mostrar aqui, né, alguns testes e algumas definições aqui para a gente classificar uma toxicidade, só para, de novo, dar uma cutucadinha num ponto que é importante aí para a gente no nosso dia a dia. Então, a norma vai dizer que um resíduo é caracterizado como tóxico se uma amostra representativa dele apresentar alguma das seguintes propriedades. Ele pode apresentar mais do que uma, mas tem que apresentar pelo menos uma. Por exemplo, né, eu pego a minha amostra, eu vou fazer um extrato dessa amostra, então eu tenho que fazer uma análise, e se eu encontrar qualquer contaminante aí em concentração superior aos valores constantes no anexo F, então a norma me traz anexos com listas, eu vou dizer, né, se eu encontrar isso, eu vou dizer que o meu resíduo é tóxico. Se ele possuir uma ou mais substâncias constantes no anexo C, de novo, meu resíduo vai ser tóxico, tá? Então, vou ter aí uma série de testes que eu tenho que fazer, em função do resultado das minhas análises, eu vou comparar com as listas, mas tem um aqui, de novo, que é especial para a gente, né, que a norma vai dizer que toda vez que a gente tiver, né, um material, um resíduo, que for resultante, né, de um derramamento, ou de um produto fora de especificação, ou fora do prazo de validade, que contiver aí qualquer substâncias constantes nos anexos D ou E, automaticamente eu vou ter um resíduo perigoso. Então, de novo, uma norma que está olhando para produto vencido e dizendo este produto vencido é um resíduo, e no caso, né, se ele estiver lá nas listagens D ou E, vai ser um resíduo perigoso, classificado como tóxico. Tá? Então, a norma em si, ela é simples, ela tem aí um fluxograma que a gente segue para decidir se o resíduo é ou não perigoso. Então, vamos pensar que a gente está aqui nessa triste situação, está lá no laboratório, tem uma série de materiais guardados e quer decidir se aquilo que está lá é um resíduo perigoso ou não. Né? Então, eu vou fazer essas comparações conforme a norma, ou então eu vou procurar informações, né, relacionadas à composição aí do meu resíduo em outras fontes de informação. Tá? Então, lembra que a norma diz que eu posso carregar a característica de periculosidade do componente do meu resíduo para o meu resíduo. Então, se eu tenho um resíduo, vamos pensar de metanol, que é um resíduo, uma substância, por exemplo, inflamável, então, se eu sei que o metanol é inflamável e isso é uma característica de periculosidade, se eu tenho um resíduo de metanol, eu estou trazendo, né, um metanol lá para a composição do meu resíduo e ele continua, então, sendo inflamável, claro, a depender da concentração. Então, se a gente não tem uma substância, por exemplo, que está lá na listagem da norma, né, procuro na lista da norma, não encontro, né, aquela substância que eu tenho é muito específica, isso é muito comum na nossa rotina de laboratório, porque a gente mexe com uma gama muito grande de substâncias. Então, se eu não encontrei na norma e eu quero decidir se o resíduo é perigoso ou não, eu vou por esse caminho, né, de olhar para a periculosidade dos componentes do meu resíduo, e aí eu preciso saber se esses componentes são perigosos ou não. Para isso,
eu vou ter que consultar algumas fontes de informação que vão passar aí pela FISPIC, né, a ficha de identificação e segurança do produto químico, pelo próprio rótulo do meu produto, por catálogos, né, por referências bibliográficas consagradas, e ainda eu vou olhar em sites específicos, tá? FISPIC e rótulo de produto, né, eles estão correlacionados aí na sua forma de construção, eles vêm lá da NR26 e existe uma norma específica que diz como a gente deve construí-los e a gente vai ver onde a gente vai achar aí as informações em relação à periculosidade de substâncias, tá? Então, a gente tem a NR26, né, que é uma norma criada aí pelo Ministério do Trabalho. Hoje em dia a gente nem sabe se existe, se não existe, porque ele deixou de existir, ia voltar, né? Mas, de qualquer maneira, ele foi criado no então Ministério do Trabalho, e essa norma está totalmente correlacionada à sinalização de segurança. Ela começa falando de cor de tubulação, e ela vai entrar justamente em como você sinaliza perigos aí de produtos químicos, né? Então, no seu item 26.2, a norma vai falar sobre como você classifica, como você rotula e como você produz aí uma ficha com dados de segurança de produto químico. E a norma vai dizer que o produto químico que a gente utiliza no nosso local de trabalho, ele tem que ser classificado quanto aos perigos para a segurança e a saúde dos trabalhadores, né, de acordo com uma série de critérios que estão estabelecidos pelo Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, que a gente chama de GHS, da Organização das Nações Unidas. Então, é importante que a gente tenha em mente, né, que qualquer produto que a gente manipula aí no dia a dia no nosso local de trabalho, ele deve ter sido classificado segundo o sistema GHS, né, e a partir daí a gente vai ter as informações que estão no rótulo desse produto ou na FISPIC deste produto. A gente já vai falar um pouquinho mais de tudo isso, tá? Em relação à rotulagem, a NR26, né, ela vai dizer que a rotulagem preventiva do produto químico classificado como perigoso tem que utilizar procedimentos que também estão definidos lá pelo Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos. Ou seja, eu não rotulo o meu produto do jeito que eu quero, mas eu tenho aí que adotar o GHS. Né? E aí a NR26 vai dizer que a rotulagem, né, de um produto químico tem que ter uma série de informações que tem que conter minimamente os seguintes elementos aqui: a identificação e a composição do produto químico, pictogramas de perigo, palavras de advertência, frases de perigo, frases de precaução, além de informações suplementares. Tá? E, além disso, a norma vai dizer que todos os aspectos relativos à rotulagem têm que atender ao disposto numa norma técnica oficial vigente. Ou seja, nós temos que ter, e nós temos, né, uma norma que nos diz como a gente rotula um produto químico perigoso. E, da mesma maneira, né, a gente tem a mesma norma, né, que vai nos dizer como a gente rotula um produto químico que não foi classificado como perigoso. Então, vejam que não é porque meu produto não é perigoso que eu não preciso informar nada a respeito dele. Eu vou ter que, com certeza, né, colocar aí um mínimo de informações que vão passar pela indicação do nome e, principalmente, né, a informação de que aquele produto não foi classificado como perigoso. Senão a gente não vai saber se o produto de fato é não perigoso ou se alguém não fez a rotulagem correta desse produto. Tá? Em relação à ficha com os dados de segurança do produto químico, né, a NR26 vai nos dizer que o fabricante, o importador ou fornecedor, ele é obrigado a elaborar e a disponibilizar a ficha com os dados de segurança de produto químico, né, as fichas que a gente chama de FISPIC, né, no nosso dia a dia, e vai dizer ainda, né, que o formato e o conteúdo dessa ficha tem que ser feitos de novo de acordo com o GHS. Então, não é um papel que eu coloco lá o que eu quero, mas eu tenho todo um passo a passo que eu tenho
que seguir. De novo, como eu faço isso tem que estar disposto aí numa norma técnica oficial vigente, né? E isso se aplica também se o meu produto químico não for classificado como perigoso, tá? Então, eu tenho o FISPIC para produtos perigosos e para produtos não classificados como perigosos. Bem rapidamente, como eu falei aqui em GHS várias vezes, né? Só para a gente ter aí uma noção, GHS são as letrinhas aí de Globally Harmonized System, e aí ele continua, né, of Classification and Labeling of Chemicals, né, então é um sistema globalmente harmonizado de classificação e rotulagem de produtos químicos, que quer dizer, né, que a gente tem um sistema que deve ser único, utilizado no mundo inteiro, que classifica um produto químico em relação ao seu perigo, e além disso nos diz como a gente rotula aquele produto químico, né, utilizando determinados elementos de comunicação de perigo. Esse sistema ele foi proposto e elaborado pela ONU, e ele faz o quê? Né? Ele distribui todos os produtos químicos em classes, de modo que um produto químico vai ser categorizado, graduado e classificado. Além disso, esse sistema ele propõe elementos harmonizados de comunicação de perigos, incluindo rótulo e ficha de segurança. Tá? Então, justamente aquilo que a gente falou, né, que a nossa norma diz que tem que fazer de acordo com o GHS. Isso existe por quê, né? Para a gente garantir proteção à saúde humana, proteção ao meio ambiente, durante o manuseio de produtos químicos em qualquer etapa, né? Então, desde a fabricação, na aquisição, no transporte, na manipulação no nosso dia a dia, e também no transporte do resíduo e lá na destinação final do nosso resíduo. Em termos de classe de perigo, então, o GHS, ele nos coloca 3 grandes classes de perigo. A gente vai ter os resíduos classificados como apresentando perigos físicos, e aí a gente tem 16 tipos diferentes, 10 perigos à saúde e ainda 2 para perigos ao meio ambiente. Então, eu posso ter uma substância que é um líquido pirofórico, ou eu posso ter uma determinada substância que é carcinogênica, então ela está me apresentando um perigo à saúde, e ainda pode ter aí um perigo ao meio ambiente. Tá? Então, o GHS, ele preconiza quais são os testes que eu tenho que fazer para dizer se a minha substância tem um determinado perigo físico, um determinado perigo à saúde, um determinado perigo ao meio ambiente. Claro que eu posso ter mais do que um, né? Eu posso ter alguma coisa que apresenta toxicidade aguda, que também é perigoso por aspiração, por exemplo, e além disso, inflamável, né? Mas eu tenho aqui, então, os testes que eu devo fazer, né? O teste que eu quero e falar, não, aqui não deu inflamável. E se eu não enquadrar a minha substância dentro de nenhum desses perigos, eu vou dizer, então, que o meu produto químico ele não foi classificado como perigoso. A esses perigos, a gente associa pictogramas, tá? Então, para os perigos físicos, a gente vai encontrar estes pictogramas aqui, depois para os perigos à saúde, estes, e os perigos ao meio ambiente, o que todo mundo conhece, né? A árvore já sem folha, dando sinal de morto, peixinho aqui morto, né? Então, significa que a gente tem um perigo para o meio ambiente. Eu não lembro, só uma coisinha, não. Então, aqui, em relação aos perigos físicos, né? Então, a gente vai poder ter os materiais corrosivos, os explosivos, a gente vai ter gases comprimidos aí contidos em cilindros, os materiais que são oxidantes e os materiais que são inflamáveis. Né? A gente tem aqui os diferentes pictogramas, então, para identificar uma substância que apresenta um perigo à saúde, né? E é importante que a gente conheça esses pictogramas e sempre, né, o correlacione com pelo menos um perigo, mesmo que eu não saiba exatamente qual é o perigo que meu crânio lá com os ossos cruzados signifique, eu tenho que bater o olho aqui e falar essa substância é perigosa. Se essa substância é perigosa e ela está lá no meu resíduo, o meu resíduo muito provavelmente é perigoso. Tá? Então, a gente consegue fazer essa correlação.
Bom, a gente falou que tinha que ter pictograma lá no rótulo do produto, né? A gente tem que ter também a palavra de advertência. Então, no meu rótulo, eu vou encontrar, por exemplo, a palavra perigo. Ou então, as palavras cuidado ou atenção, sendo que a norma, né, que está correlacionada à rotulagem de produto químico está sendo revisada, então a palavra atenção vai cair. Tá? O que é importante que vocês tenham em mente também? Botou o olho no rótulo, está escrito perigo, aquele produto é perigoso. Se você tiver aquela substância lá no seu resíduo muito provavelmente será perigoso, a depender da concentração daquela substância. O fato de você encontrar uma palavra cuidado não significa que o resíduo não vai ser, o reagente é perigoso, que o resíduo não vai ser perigoso. Tá? Então, cuidado também é uma palavra que indica que aquela substância é perigosa, só que ela não é tão perigosa quanto uma que vem com a palavra perigo. Tá? Mas todas elas têm que acender um alerta aí na nossa cabecinha. A gente tem também as frases de perigo, que estão lá preconizadas na norma, né? Que são frases que também, né, conforme a gente viu lá, elas são todas elaboradas pelo GHS, então elas são devidamente catalogadas, né? Para que a gente possa conhecê-las e distribuir isso mundialmente, e para que a gente não se perca, né? Elas são construídas da seguinte maneira: elas são codificadas. Esse código começa, né, para as frases de perigo, que vai me dizer qual é o perigo da minha substância. Começa com a letra H, depois ela vem com um número, que vai poder ser 2, 3 ou 4. Se for o número 2, significa que aquela substância apresenta um perigo físico. Número 3, um perigo à saúde. E 4, um perigo ao meio ambiente. Tá? E depois ela tem uma numeração sequencial para uma simples codificação. Então, por exemplo, se num frasco de reagente a gente encontrar numa FISP, né, a gente encontrar o código aqui H304, isso vai querer dizer o quê? Né? Que aquele produto provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. Então, começou com H, é uma frase de perigo, começou 3, é um perigo à saúde. Que perigo é esse? Provoca queimadura na pele e lesões oculares graves. Na verdade, a gente não vai ver o código na FISP, que a gente não vai ver o código no rótulo, mas a gente vai ver o código, a frase escrita nessas duas situações, tá? Então, é só para vocês entenderem aqui como essas frases estão catalogadas. E da mesma maneira que as frases de perigo, a gente tem as frases de precaução, e vai funcionar da mesma maneira, né? Agora a gente vai começar, em termos de catálogo, aí as frases com a letra P, de precautionary, depois um número, né? E agora esse número correlacionado à natureza da precaução. Se for o número 1, é uma recomendação geral, o número 2 é uma prevenção, né? Alguma ação que eu tenho que fazer para prevenir um determinado problema. 3 é resposta, quer dizer, o que eu vou fazer caso aquele problema ocorra. 4 é como eu armazeno o produto, e 5, como eu faço a disposição do produto, de novo aqui uma numeração sequencial. Então, lá no rótulo do meu produto, eu posso encontrar a frase evitar a liberação para o meio ambiente. Essa frase está catalogada como sendo a P273, então ela é uma frase de precaução, né? Ela começa com P, tem aqui o número 2, é uma frase de prevenção, então, não coloca isso no meio ambiente, senão pode acontecer alguma coisa, né? E aí é essa questão de evitar a liberação. Bom, em relação a rótulo, então, se eu encontrar qualquer um desses elementos aí no meu rótulo, né, uma frase falando, não faça isso, cuidado com aquilo, isso quer dizer que o produto é perigoso. E em relação à FISP, né, vamos lembrar, então, né, que a FISP, ela está lá prevista no GHS, ela tem que ser feita conforme uma determinada norma. Essa norma, como no caso da rotulagem, é a 14725, tá? E o que a 14725 vai dizer, né? Então, essa é uma norma que nos diz como a gente constrói uma FISP.
E aí ela vai dizer que uma FISP, que ela tem 16 campos que tem que ser preenchidos numa determinada sequência, que é essa que vocês estão vendo aqui. E se eu estou pensando lá no meu resíduo, quero saber se meu resíduo é perigoso ou não, então o que eu tenho que fazer? Aí eu preciso saber qual é a composição do resíduo, eu sei a composição, eu vou olhar na FISP, né, do meu componente, lá no campo 2, a identificação de perigos. O que eu vou encontrar aqui? Eu vou encontrar os pictogramas, eu vou encontrar as frases H, as frases P, a palavra de advertência. Então, tudo aquilo que a gente acabou de falar vai estar lá bonitinho, falando, opa, isso aqui está me indicando que a minha substância é perigosa, né? No rótulo é a mesma coisa, então aqueles elementos vão estar previstos aí na norma 14725, né, que justamente diz como é que deve ser feito o rótulo, então é a norma que está prevista lá na NR26, né, a que diz, olha, um rótulo tem que ser assim, e aí vai estar lá, como a gente viu, né, em relação à NR26, com os elementos de comunicação de perigo. E essa norma vai dizer, então, que o meu rótulo, se ele for classificado como perigoso, ele vai ter que ter identificação do produto, o telefone de emergência do fornecedor, então tem que estar o nome do meu produto aqui, né, a composição química, a gente fala que é o nome da substância, e o CAS, né, um número aí de registro da minha substância, e eu vou ter aqueles elementos que a gente acabou de falar, o pictograma do perigo, a palavra de advertência, a frase de perigo, frase de precaução, além de outras informações. Encontrei isso no meu rótulo, meu produto é perigoso, tá? Então, eu vou olhar para o rótulo do meu produto, vou procurar por pictogramas, por palavras de advertência e por frases de perigo. Este produto aqui está lá na composição do meu resíduo é perigoso, tá? Opa! Além disso, né, a gente pode consultar, então, literatura consagrada, catálogos, então, você pegar catálogo de produto, vai estar escrito, o teu produto é irritante, ele é tóxico, ele é inflamável, isso significa que o resíduo que contém aquele produto também deve ser perigoso. Outras referências, né, como a gente tem aí o índice MEC, que tem as principais características das substâncias químicas, e a gente tem uma série de sites aí que nos dão informações atualizadas a respeito dos produtos químicos, tá? Então, um exemplo, nós vamos passar aqui por 2 exemplos que a gente usa muito, que a gente recomenda que use muito no dia a dia. Um é um site da Comunidade Europeia, tá, que vai nos dizer as informações relacionadas a perigo de uma determinada substância. Para isso, né, a gente coloca o nome da substância aqui, por exemplo, acetona. A rede não está minha amiga, mas vamos lá. Não, pensando nisso. Então, eu quero saber se a acetona é perigosa porque eu tenho acetona lá no meu resíduo, né? Meu resíduo é perigoso ainda? Então, eu posso buscar as informações no site, vamos supor que por alguma razão eu não tenha FISP, ou eu não tenha mais o rótulo original do meu produto. Aí, nesse site, eu vou encontrar justamente o quê? Os pictogramas do produto. Vou encontrar aqui a palavra danger, que é o perigo, né? Então, eu vou saber que esta é uma substância perigosa. De novo, meu resíduo, se contiver essa substância, depender da concentração, vai ser considerado perigoso, tá? Então, essa é uma boa fonte de informação, e, na verdade, essa é uma boa fonte de informação para muitas das coisas que a gente precisa saber no dia a dia a respeito de perigo de substâncias químicas. E uma outra que a gente vai olhar muito rapidamente aqui também é esse banco de dados da Alemanha, o GESTS, tá? Que traz aí todos aqueles elementos de comunicação de perigo que a gente falou anteriormente. Então, de novo, eu tenho que procurar, eu posso procurar aqui pelo nome, vou colocar acetona aqui, novamente, mando procurar.
E se a gente olhar, então, as informações que ele traz para a acetona, né, de novo, ele vai me trazer aqui pictogramas, eu posso até parar por aqui e falar, opa, meu resíduo é de acetona, ele é perigoso, meu resíduo é perigoso. Se eu quiser procurar mais complementos aí em relação a perigo, né, a gente tem ainda nessa parte de regulations aqui, todos aqueles elementos de perigo que a gente viu. Então, qual é a palavra de advertência e perigo, quais são as frases H, quais são as frases P, e assim por diante. Tá? Então, tem lá no laboratório um resíduo, não tem mais a FISP ou a FISP, se vocês julgaram que ela é incompleta, ela é muito antiga, quer ter certeza da periculosidade da substância, vocês têm essas duas referências aí, que são muito úteis, no dia a dia. A gente pode buscar, né, nesses sites pelo nome do produto ou pelo número CAS do produto, e eu sempre gosto de falar nisso, porque às vezes a gente tem substâncias com nomes muito parecidos, e a gente, se digitar alguma coisa errada, vai acabar encontrando, né, uma informação de periculosidade que não é aquela, de fato, do nosso resíduo, e a gente vai fazer todo o gerenciamento de maneira equivocada, né? E esse número CAS, ele é um número de registro de uma substância, então toda vez que uma substância nova é sintetizada, ela é registrada no banco de dados do Chemical Abstract Service, ela ganha esse número, que é semelhante ao nosso CPF, né? Nenhuma substância tem o mesmo registro que outra, isso é tudo codificado, né? Isso você pode fazer umas continhas com os números, tem que achar uma relação entre eles, senão o número está errado, então isso é muito importante, né, para a gente não acabar achando a substância errada na hora que a gente procura. E para a gente encontrar o CAS de uma substância, a gente vai lá na FISP, no campo 3, tá? Isso ajuda bastante também nessas buscas. E se a gente não souber, não tiver a FISP, novamente, né, existe este site aqui, né, lembrando que depois vocês vão ter acesso a esse material e tem o link aqui na apresentação, e aqui você colocando o nome da substância, você encontra o caso e vice-versa ao contrário. Então, às vezes a gente tem um resíduo de alguma coisa que tem um rótulo meio danificado, mas se você tem este número de CAS, você consegue saber exatamente qual que é aquela substância que você tem que descartar, e aí você vai saber como fazer esse descarte, tá? Então, pelo nome ou pelo número, a gente consegue aí saber as informações da substância. Bom, eu falei diversas vezes aqui, né, se eu encontro uma determinada substância que tem uma característica de perigo, e essa substância é um dos componentes do meu resíduo, o meu resíduo pode ser perigoso, né, porque dependendo aí da minha concentração, essa periculosidade, essa característica de periculosidade, ela pode deixar de existir. Então, isso normalmente é um desafio para a gente no dia a dia. Eu tenho ácido clorídrico puro, ele é corrosivo? Sim, eu sei que ele é corrosivo. E se for 50%? E se for 1%? Né? Como é que isso vai afetar o meu resíduo? Ele vai continuar com a mesma característica do ácido clorídrico puro? Então, a mesma norma, né, 147254, ela traz alguns valores de corte e limites de concentração para cada propriedade de perigo, então, abaixo do qual a substância deixa de ser perigosa, né, e aí ela vai trazer isso para a classe de perigo, à saúde, ao meio ambiente, e além disso, ela tem uma parte que ela nos ensina a fazer aí uma série de contas, né, na verdade, em termos de concentração e tudo mais, e aí você compara com tabelas, e a partir desses dados, a gente consegue decidir se aquela substância é ainda ou não perigosa. Não é trivial, é um pouquinho difícil, mas fazendo isso como rotina, né, para quem faz aí o gerenciamento do resíduo, a gente acaba aí aprendendo a fazer isso facilmente, tá? Então, lembrar só que se diluir, de repente, pode deixar de ser perigoso, tá? E essa é a única coisa que importa, além da definição que a gente deu lá na CETESB, né?
que falava que o resíduo era perigoso se ele tivesse algumas características, né, se ele fosse sólido, tá? E se ele fosse líquido, que por alguma razão não pudesse ser descartado numa rede de tratamento de esgoto ou num corpo d'água. Então, além de eu usar a NBR 14725 para decidir se um determinado resíduo é ou não perigoso, né, eu tenho que conhecer resoluções estaduais, federais e municipais correlacionadas aí a parâmetros daquilo que eu posso descartar como efluente no corpo d'água. Então, no caso da legislação federal, né, a gente tem aí 3 resoluções CONAMA que nos dizem quais são os padrões de lançamento de efluentes, né? Então, se é um determinado pH, por exemplo, eu tenho lá um resíduo que ele está no pH tal que pela 10.004, ele não é mais considerado um resíduo perigoso, mas pode estar fora de um parâmetro de descarte, por exemplo, num rio. Então, eu vou ter que tratar aquele resíduo mesmo ele não sendo considerado perigoso. Tá? No estado de São Paulo, a gente tem esse decreto estadual, né, que também tem correlação aí com o lançamento de efluentes no coletor público de esgoto sanitário, no corpo d'água, então eu preciso conhecer todas essas normas, né? Se vai direto para o rio, se vai para uma estação de tratamento de efluente e assim por diante. Tá? Então, é a partir desses parâmetros que eu vou decidir se o meu resíduo vai para um lado ou por outro. Né? Então, na verdade, eu vou separar o meu resíduo como perigoso ou não perigoso, ou aquilo que eu tenho que tratar ou que eu não tenho que tratar, em função da 10.004 e em função dessas resoluções CONAMA e da legislação que tem correlação aí com o descarte de materiais em corpos d'água ou em corpos coletores aí de materiais que vão ser tratados como esgoto, tá? Bom, feita essa primeira separação aqui, utilizando esses 2 critérios, né, aquilo que eu sei que eu tenho que tratar, eu vou depois separar pelo estado físico, então, resíduo perigoso vai por um caminho diferente do não perigoso, e o meu perigoso, se for sólido, líquido ou gasoso, também vai seguir aí um caminho diferente. E o próximo critério, que na verdade é o critério mais importante para quem gera resíduo, para quem faz a separação do resíduo, é a incompatibilidade química e, no fim, a destinação final ambientalmente adequada. Então, vamos falar um pouquinho sobre incompatibilidade química, né? Vou repetir, é o critério mais importante do ponto de vista de segurança aí, né? Que a gente tem que adotar no laboratório. Tá? E o que é a incompatibilidade química? Né? É uma característica de uma determinada substância que é inerente, né, na verdade, a essa substância, que vai fazer com que, se ela for colocada em contato com outra, a gente vai acabar tendo aí uma reação violenta que vai poder levar a uma explosão, a uma liberação de calor, ou ainda a formação de substâncias que são altamente inflamáveis ou tóxicas, ou mesmo que sejam inertes, que acabem causando aí algum impacto ou à saúde ou ao ambiente. Então, são 2 ou mais substâncias que, se eu misturar, vai, no português atual, dar ruim. Né? Então, eu preciso cuidar que elas nunca sejam colocadas conjuntamente. E, de novo, eu vou precisar aí de fontes de informação para saber se uma substância que eu gerei lá no meu laboratório, ela é compatível ou não, antes, né, de eu colocar essas 2 no mesmo frasco. Então, eu posso gerar lá 2, 3 resíduos no meu laboratório, que eu classifiquei como perigosos, então, eu vou colocar todo mundo na mesma caixinha. Mas um é sólido e os outros são líquidos. Então, ele já tem que ir para caixinhas diferentes. Tá? Mas e esses 2 líquidos? São compatíveis ou não? Né? Porque eles estão indo para a mesma caixinha, para a mesma embalagem, porque eles são perigosos e líquidos, mas talvez se eu misturá-los, ou simplesmente se eu transportá-los em conjunto, eu posso ter um problema, porque eu vou ter essas reações indesejáveis.
Então, eu preciso saber a incompatibilidade das minhas substâncias e eu posso saber isso fazendo consultas a tabelas, a listas, olhando lá na FISPIC e fazendo uso aí de consultas a matrizes ou a sites específicos, tá? Em termos de tabelas e de listas, né, a gente encontra, por exemplo, na própria RDC 222, um anexo, que é o anexo 4, né, que vai falar sobre a incompatibilidade química entre as principais substâncias utilizadas pelos geradores de resíduos de serviço de saúde. Vejam que aqui é entre as principais, e se no seu laboratório você tiver uma que não está aqui e você misturar, né, pode ser que ela seja incompatível e que você tenha um acidente. Então, muito cuidado quando usar listas, quando usar materiais já prontos, né? O ideal é que a gente sempre procure para cada componente lá do meu resíduo, para cada material que eu tenho no laboratório, qual é a compatibilidade dele para, de repente, por um que você não tem na lista, você acabar tendo um acidente, tá? Na FISPIC, tá? No campo 7 e no campo 10, a gente encontra informações sobre compatibilidade de resíduos, né? No 7 ele vai dizer armazene longe de. Quando ele manda você armazenar duas coisas, né? Ele fala, isso aqui não pode ser armazenado com aquilo, é porque esses materiais são incompatíveis. E no 10, muitas vezes ele vai dizer, ou direto, né? Ele é incompatível com, ou ele fala, é reativo com. Então, se é reativo com, mantém esses materiais afastados um do outro. Eles nunca podem ir para a mesma embalagem. Em termos de matrizes, né, a gente tem uma matriz específica de compatibilidade de resíduo que foi feita pelo EPA, né, inclusive ela foi feita com base, ela começou a ser construída com base em acidentes que ocorreram na hora de um transporte de resíduo, de um descarte de resíduo, justamente porque os resíduos não foram separados, né? E essas matrizes, né, ou a matriz que foi elaborada pelo EPA, ela relaciona a compatibilidade de substâncias a partir das classes químicas a que essas substâncias pertencem. Então, ela não é substância, a substância, mas classe química, que é aquilo, né, que a gente no dia a dia chama de ácido, de base, de material colorado e assim por diante, tá? Então, na matriz do EPA, a gente não tem uma relação direta entre nomes, mas entre classes de substâncias. Tá? A matriz tem essa carinha que vocês estão vendo, né? Ela vai ter aqui na linha a classe da substância, então cada linha é uma classe, por exemplo, a linha 1 é o ácido mineral não oxidante, e ela tem colunas, né, onde essas linhas elas são novamente colocadas, então aqui eu tenho a linha 1, a coluna 1, e essas linhas e colunas se cruzam, e se a gente tiver um espaço em branco, a gente já vai aumentar isso para vocês verem, né, quer dizer que, ok, essas classes são compatíveis, mas se tiver alguma letra, né, e essas letras podem ser H, F, G, GT, GF, E, P, S ou U, isso quer dizer que essas substâncias são incompatíveis, né, essa classe de substâncias, elas são incompatíveis. Então, se a gente aumentar aqui, se a gente quiser saber, por exemplo, se ácido acético e trietilamina são compatíveis, como é que a gente faz? A gente tem que saber qual é a classe do ácido acético. O ácido acético é um ácido orgânico, que é aqui o 3, né? Aqui. A trietilamina é uma amina, tá aqui no número 7. E aí, ó, o 3, que está aqui nessa linha, ele se reproduz aqui, a mesma coisa no 7. E o que eu vou fazer agora? Eu vou ver qual é o cruzamento do 3 com o 7. E eu tenho aqui as letrinhas H e a letrinha P, né? Que a gente viu antes que tinham algum significado de incompatibilidade, que na realidade quer dizer que eu vou ter aqui uma reação isotérmica, então vou ter geração de calor, e eu também posso ter uma polimerização violenta, tá? Então, essa é uma maneira muito simples que a gente tem para olhar compatibilidade de substâncias. E além dessa, que é por classes,
a gente tem também uma que a gente vai fazer, que vai olhar, que é por substância, tá? Que é a mesma coisa, eu estou vendo aqui as cetonas, né? Eu posso olhar sempre nos dois sentidos, né? Isso é importante para a gente fazer a busca, tá? E aí, o que é difícil, muitas vezes, para a gente? É saber, mas qual é a classe do ácido acético? Qual é a classe da tretilamina? Aí, o próprio método do EPA, ele vai trazer uma listagem para a gente, e a gente tem que procurar aqui o nome da substância, aqui está o ácido acético, ó, e aí, qual que é a linha dele lá, que no caso é a 3. Isso é antigo, então para a gente procurar é meio chato, né? Não dá para usar um Ctrl F da vida, mas a gente encontra aqui as principais substâncias que estão no nosso dia a dia, no laboratório. E aí, em termos de sites, né, a gente pode encontrar informações de compatibilidade no GESTES, que a gente já viu, mas a gente tem um site que é muito bom, né, para a gente ver especificamente compatibilidade de substâncias, que é esse site do Camel, que a gente, então, pode utilizar para ver a compatibilidade de mais do que uma substância, né? 2, 3, 4, quanto a gente quiser no nosso dia a dia. Isso serve para o armazenamento de materiais, isso serve, por exemplo, também aqui para os resíduos, né? Então, vamos pensar que eu tenho lá no meu laboratório um resíduo, eu gerei um resíduo de acetona, eu gerei uma solução de hidróxido de sódio concentrada, será que eu posso colocar esses dois resíduos lá na mesma embalagem, né? Os dois são perigosos, os dois são líquidos, e agora? Posso ou não posso? Como é que ele funciona, né? A gente pode pedir para ele procurar aqui no search, a gente escreve o nome da substância primeira aí que a gente quer, então, no caso, a acetona, peço para procurar, ele vai me trazer uma lista aqui, eu quero especificamente acetona, né? Então, eu começo a construir uma lista de produtos, eu mando ele adicionar minha lista de produtos químicos, eu posso entrar aqui na acetona também e ver até as informações de perigo, que a gente viu, olha, isso aqui é um material inflamável, tal. Ele usa outro sistema, mas também tem algumas características de perigo. Mas eu falei que eu queria saber se a acetona era compatível com solução de hidróxido de sódio, né? Então, eu faço uma nova busca, e aí eu vou colocar aqui o hidróxido de sódio. Vou pedir para ele procurar. Eu falei que era uma solução, né? Ele tem aqui a solução. Eu coloco lá na minha lista de produtos químicos. E eu posso fazer isso com quantas substâncias forem necessárias, claro, né? Desde que eu as encontre aqui. Se eu não encontrar, eu também posso procurar por classe de produto, tá? Mas aqui a gente já consegue encontrar muita substância pelo nome. Adicionei as substâncias que eu quero, eu mando ele fazer uma previsão aqui de reatividade, tá? E ele me constrói uma matriz, ele tem aqui a solução de hidróxido de sódio, a acetona, e ele diz que os dois são incompatíveis, vai ter a geração de calor. Então, eu sei que os meus dois resíduos não podem ir para a mesma embalagem, porque se forem, eu vou ter geração de calor, a acetona é inflamável, de repente pega fogo, né? A gente tem liberação de acetona para o meio ambiente em função desse calor, e aí eu posso de novo ter aí um incêndio porque eu tenho alguma fonte de ignição lá no meu laboratório, ou ainda eu posso ter um acidente porque alguém tem lá uma tontura causada por acetona e assim por diante. Então, eu sei que esses materiais têm que ficar longe um do outro, tá? Dá para crescer mais com isso, mas eu não vou pelo tardar aqui da hora, tá? Então, separei aí por incompatibilidade química, como a gente falou, e aí, no fim, eu vou pensar no que eu faço com o meu resíduo. Vamos supor que eu gerei um resíduo de acetona e de etanol. Os dois são inflamáveis, sim, os dois são perigosos, então eles vão para a mesma embalagem, os dois são em estado físico, eles vão para a mesma embalagem, eu sei que eles são compatíveis, então eles podem ir para a mesma embalagem, mas de repente eu quero reaproveitar esses dois materiais, e se eu misturá-los, eles não vão poder
ser reaproveitados. Então, eu coloco cada um no seu frasquinho. Ou eu tenho um resíduo que vai para incineração, o outro vai para o processamento, cada um para a sua embalagem. Tá? É o último critério aí que a gente segue. Então, em função dos tratamentos que eu tenho e da disposição final, então, se alguma coisa que vai para aterro, ela tem que estar separada de outros materiais. Eu não posso mandar líquidos, por exemplo, para aterro de resíduos perigosos. Bom, nossos resíduos aí separados devem estar acondicionados, e aí a gente vai fazer uso de recipientes que não levem a erros ou acidentes, ou seja, nada de embalagens, por exemplo, de produtos farmacêuticos, de alimentos, ou de produtos de limpeza, né? Não, a gente não pode reaproveitar esses materiais. Nossos recipientes têm que ser compatíveis com o resíduo, ele tem que ter resistência física, e ele tem que ter uma capacidade adequada em função da nossa geração diária de resíduo, da frequência de retirada, do transporte interno e também do transporte externo. E a gente tem que respeitar a NR32, que diz que a gente não pode aproveitar embalagens, né? Mas, por outro lado, a RDC 222 diz que a gente pode reaproveitar a embalagem de produtos químicos. Então, a gente tem aqui um choque que a gente consegue vencer se a gente tiver um POP dizendo exatamente como fazer esse reaproveitamento. E a gente tem que respeitar ainda a resolução CONAMA 275, né, que vai estabelecer o código de cores para a diferenciação de resíduos e informações para coleta seletiva, e pensando também na legislação de transporte perigoso. Então, eu comentei que a minha embalagem tem que ter uma resistência química em relação ao produto, é a mesma questão da compatibilidade química, né? E aí existe este site da Qualiparmer, onde eu posso colocar qual é a composição do meu resíduo, né? Qual é a substância que está lá, e ele me diz que materiais são compatíveis. Então, polietileno de alta densidade, se vai ser polipropileno, se tem que ser alguma coisa metálica e assim por diante. Isso é bastante útil para a gente no dia a dia. Opa, não era para acontecer isso. Bom, eu comentei essa questão da NR32, né, que ela proíbe aí o procedimento de reutilização de embalagens de produtos químicos, então isso conflita aí com a RDC 222, mas, então, melhor, né, pensando na Política Nacional de Resíduos Sólidos, gerar menos resíduo, então reaproveitar uma embalagem, desde que isso não gere um resíduo mais perigoso, um maior volume, né, na tua lavagem aí de frascos, mas a gente tem que ter um POP, tá? E aí uma coisa importante também, né, se a gente olhar para a resolução CONAMA, que fala dos códigos de cores para os diferentes tipos de resíduo, a gente vai encontrar que laranja é a cor do resíduo perigoso. E a gente já viu em aulas anteriores, né, que existem embalagens específicas, em especial de perfluorocortantes aqui, para abrigar materiais contaminados com resíduos do grupo B. O que eu preciso ter em mente? Isso aqui já vem prontinho, assim, vocês estão vendo que aqui está escrito tóxico, né? E de repente o meu resíduo não é tóxico. Então, eu tenho que ter certeza, quando eu faço a compra dessas embalagens, que o que eu vou colocar aqui dentro é tóxico. Existe um conflito aqui, né? Porque a legislação fala que a gente tem que usar lá os elementos de GHS para comunicar perigo do nosso resíduo, não só aqui os de transporte, e o pictograma que está aqui é de transporte, e lembrar que essas embalagens, elas não estão prontas para o transporte, elas vão ter que ser novamente acondicionadas, tá? Em relação à identificação do resíduo, a gente tem que fazer a rotulagem e a ficha com dados de segurança do resíduo químico, né, que é FDSR, e para isso, né, a gente segue o que está preconizado na NBR 16725, que nos ensina exatamente como se faz um rótulo e exatamente como se faz uma ficha com dados de segurança de um resíduo químico. A gente deveria fazer isso lá no laboratório, muitas vezes isso é difícil pela variedade de resíduos que a gente tem, mas pelo menos aí quando a gente manda para um terceiro, isso tem que ser emitido, tá? A ficha com dados de segurança do resíduo químico, como a FISP, que lá ela também tem um passo a passo de como ser feita, ela tem 13 campos aí que a gente tem que preencher numa determinada sequência, com uma série de informações, e se meu resíduo químico ele for classificado como não perigoso, eu não preciso fazer
a ficha de dados de segurança de resíduo. Em relação a rótulo, né, a norma diz que a gente tem que colocar lá resíduo químico perigoso de cara, né, e isso foi classificado conforme a 10.004, depois a composição do resíduo telefone de emergência, composição eu coloco o nome das substâncias químicas ou o processo que gerou e o número K, se eu tenho as substâncias, todos os elementos de comunicação de perigo que a gente viu na NR26 lá na 14725, além daqueles previstos na legislação de transporte, do número ONU, rótulo de risco e assim por diante. E aí o meu rótulo tem que conter uma frase que diz que a ficha com dados de segurança do resíduo químico perigoso tem que ser obtida por meio de, e eu digo aonde essa ficha está. Então, eu tenho que construir uma FDSR para o meu resíduo. Tá? Se o meu resíduo ele não for perigoso, a NBR estabelece que a gente tem que colocar em termos de rótulo, né, identificação e composição do resíduo químico, então vai estar lá escrito que é um resíduo químico, vou botar o nome e o telefone de emergência do gerador e a frase que o resíduo químico é classificado como não perigoso, conforme a 10.004 e também conforme a regulamentação de transporte de produto perigoso. Então, eu não preciso fazer a ficha de dados de segurança, mas eu tenho que fazer a rotulagem adequada, senão, de novo, o que aconteceu aqui? Meu produto, meu resíduo não é perigoso, ou alguém esqueceu de colocar as informações de perigo. Nosso resíduo vai ser armazenado, isso tem que ser feito em local apropriado, seguindo uma série de critérios de construção, operação e sinalização. Esse armazenamento ele tem que ser temporário, não é alguma coisa que a gente vai acumulando para o resto da vida. E no local de armazenamento, a gente faz aí a segregação em função da periculosidade, da classe de perigo, da compatibilidade química, estado físico e peso. Muitas dessas características, como a gente já viu lá, né, que a gente respeita na hora de colocar resíduos em embalagens. A gente utiliza contentor secundário embaixo das nossas embalagens para se romper esse material ficar retido. E a gente precisa verificar exigências específicas, né? Então, se meu resíduo tem que ficar ao abrigo da luz, tem que ser uma determinada temperatura, quanto tempo ele pode ficar estocado e assim por diante. A gente só armazena frascos fechados e íntegros e rotulados, como a gente já comentou, e sempre faz uma vistoria periódica aí dos locais de armazenamento, tá? Existem já tabelas prontas para a gente fazer a separação de reagentes, e a gente usa isso para resíduos também, em função da classe do perigo que a gente viu lá no GHS. Então, por exemplo, o que eu posso colocar ou o que eu não posso colocar junto com materiais explosivos, né? E aí, por exemplo, eu posso colocar alguma coisa inflamável, com outros materiais aqui é verdinho, se não, né, eu tenho aqui toda uma classificação, então isso ajuda também a gente na hora de fazer armazenamento, tá? Então, é um material oxidante, ele não pode estar junto de inflamável, pode estar junto de oxidante e assim por diante, tá? E lembrar lá do laboratório, da gente sempre ter tudo devidamente fechado, né, no local de armazenamento, idem, né, porque frascos abertos, isso é muito comum, né, o pessoal usa aqui para receber o resíduo de solvente que ele utiliza para limpar, por exemplo, uma vidraria, né, e tem estudos que mostram que, por exemplo, aqui, né, no caso, a gente tem uma mistura de THF, acetona e de clorometano, né, que deixando assim, a gente tem uma perda de 3,5 litros aqui para 3,340, quer dizer, 150 ml, pelo menos, em 90 horas, tá? Então, isso tudo está indo para a atmosfera do laboratório, a gente acaba se expondo a esse material, e as pessoas fazem isso, assim, como rotina, achando que está tudo bem, já nem sente mais o cheirinho do material. Bom, o resíduo vai ser transportado, hora mais, hora menos, né, ou do laboratório lá para um local de armazenamento, ou desse local de armazenamento para o terceiro que vai fazer o tratamento, e isso tem que ser feito obedecendo normas de segurança, né, por exemplo, uso de EPIs, quanto é que a gente consegue transportar, se vai usar um carrinho, esse carrinho tem que ser compatível, tem que ser sinalizado e assim por diante, né. No nosso trajeto, se a gente está
dentro da instituição tem que ter absorvedor químico, uma estrutura para atendimento de eventuais acidentes, e se sai lá do nosso estabelecimento, a gente tem que seguir tudo que está preconizado para o transporte de produtos perigosos pela Agência Nacional aí de Transportes Terrestres. E aí, como é que funciona isso? Né? A gente vai transportar um resíduo perigoso, a gente, antes de fazer esse transporte, a gente tem que ter o CAGRE, depois um documento fiscal, que no nosso caso é o MTR, a gente tem que emitir ficha de emergência, envelope para transporte, né? Isso agora está saindo, né? Porque a ficha de emergência vai ser, para alguns casos já está funcionando tudo online. Aí a gente tem certificações do transportador, né? Do caminhão e assim por diante. O meu motorista tem que ter habilitação específica, eu tenho que fazer uso de embalagens que são devidamente preparadas para o transporte de produto perigoso, que me garantem que se tiver um acidente aí no transporte, o material que eu estou transportando, né, vai ficar contido na embalagem, porque ela é resistente, as embalagens têm que estar limpas, elas não podem ter vestígio de vazamento, a minha carga tem que estar estivada e bem acondicionada, o veículo tem que ser identificado com painéis de segurança, rótulos de risco e outras simbologias, ele tem que estar em bom estado de conservação e limpeza, tem que aí ter, né, um conjunto para situações de emergência nele, com ele, né, o condutor e o auxiliar dele tem que ter EPI disponível, eles têm que estar vestidos de maneira adequada, se for em São Paulo, né, o resíduo, por ser produto perigoso, ele, para poder circular pela cidade, né, aquele veículo tem que ter uma licença especial para o transporte, e aí diz respeito à composição do meu resíduo, e por aí afora. Ou seja, né, fazer um transporte externo exige que a gente conheça bem o nosso resíduo, que ele esteja classificado, para que a gente possa ter toda essa documentação e também né, o EPI correto, por exemplo, a contratação do caminhão correto, né? Então, meu levantamento refletindo aqui no meu transporte, tá? E ainda para fazer, né, esse transporte, eu tenho que me basear numa série de regulamentações que começam justamente pela classificação do resíduo, como se ele é perigoso ou não, pela 10.004, e aí eu tenho a 7.500 do transporte, também para dizer se é perigoso, e por aí vamos, a obtenção do CAGRE, né, e depois que o meu resíduo, em função dessa legislação, é classificado, eu tenho aí os determinados números que eu vou adotar, vou colocar aqui meu resíduo em embalagens homologadas, vou rotular conforme a 16725 e a sinalização do veículo conforme a 7.500, vou verificar a compatibilidade dos meus resíduos para colocar dentro do caminhão, não posso transportar lá no meu veículo materiais incompatíveis, e vou aí ter uma série de documentos que eu vou ter que emitir para poder terminar e seguir com o meu transporte. E eu vou transportar meu resíduo para onde? Né? Para os locais que vão fazer a destinação final ambientalmente adequada. Que aí podem ser tratamentos, né? Que a gente pode, na verdade, tudo bem? Que a gente pode fazer lá no laboratório gerador, ou contratar um terceiro, que pode ser da própria instituição, ou ainda uma empresa contratada. E aí um tratamento, ele tem como objetivo ou inativar o resíduo, ele deixa de ser perigoso, ou ele tem a periculosidade diminuída, ou eu diminuo o volume do meu resíduo, ou eu transformo um resíduo gasoso ou líquido num sólido, de tal maneira que, se ele, por algum acaso, né, estiver no meio ambiente, ele vai permear menos pelo meio ambiente, ou então eu vou adotar um tratamento que permita aí o reaproveitamento do meu material. Aí o que a gente pode fazer em termos de tratamento dentro do nosso laboratório, né, dentro do nosso estabelecimento de resíduos de serviço de saúde? Aquelas reações que a gente faz no dia a dia, de neutralização, oxirredução, precipitação, processo de absorção, troca iônica, destilações e assim por diante. Se sai do meu estabelecimento, pode ser que também façam tratamentos físico-químicos, como a gente colocou aqui, mas eu posso ter aí a possibilidade de alguns tratamentos que levam a reciclagem de materiais, tratamento térmico e assim por diante. Tá? E além da destinação, né, em termos de tratamento, a gente tem
para aquilo que a gente tiver aí, que é rejeito, a disposição final ambientalmente adequada, né, que no caso do resíduo perigoso, é o aterro que a gente chama de classe 1, né, só recebe resíduo perigoso. Para a gente determinar o tratamento adequado, lá na FISP, que é no campo 13, que fala sobre considerações sobre tratamento e disposição, existe o site da CETESB, onde a gente coloca um nominho aqui do produto e ele vai me dizer quais são os tratamentos factíveis, tá? Então, se é incineração, se é uma neutralização e assim por diante. Existem uma série de referências que eu vou deixar para vocês, que vocês podem consultar. Lá nos catálogos a gente encontra também algumas dicas, né? Nos catálogos mais antigos, eles trazem umas letrinhas e depois essas letrinhas são traduzidas para a gente, né? Então, alguma coisa que pode ir para incineração, por exemplo, aqui o material que tiver a letra G, ele vai para incineração, e assim por diante, tá? Então, ele traduz isso aqui e a gente tem um caminho aí do que a gente pode fazer com o resíduo. E lembrar que tudo isso, então, tem que estar registrado e controlado, né? Então, toda a documentação pertinente, relativa à geração, tratamento, transporte, né? Que empresa a gente contratou, quem era o motorista, qual era a placa do caminhão, né? Para onde foi, as licenças que essa empresa tem, se era um produto controlado, se eu avisei lá a Polícia Federal, por exemplo, que eu tinha que destruir aquele material ou não, cadê, né, minha comprovação, meus relatórios por órgãos ambientais, né? Lembrando que tudo isso tem que estar dentro do nosso programa de gerenciamento de resíduos, né, que a gente tem que fazer aí no nosso dia a dia, né, nossos planos de ação com o fluxo dos resíduos descritos. Tá? Então, em relação à questão dos resíduos, né, do gerenciamento de resíduos, era isso que eu queria falar para vocês, e eu vou falar bem rapidamente um pouquinho sobre o gerenciamento dos resíduos químicos lá no meu instituto de origem, que é o Instituto de Química da USP, tá? A gente está localizado aqui no Butantã, né, aqui na cidade de São Paulo. Nós, atualmente, né, temos diversos cursos aí de graduação, como bacharelado, biotecnologia, atribuições tecnológicas, licenciatura aí, química ambiental. E nesses cursos aí, né, tem período integral, tem noturno, a gente tem cerca de 775 alunos de graduação, e além disso a gente recebe cerca de 3 mil alunos por semestre de outras faculdades ou de outros institutos que vão para o instituto para fazer cursos experimentais. Claro que isso no momento está suspenso, né, mas essa era a nossa realidade aí até o ano passado. Então a gente tem quase 4 mil alunos circulando no Instituto, em disciplinas práticas, essencialmente gerando resíduo químico. Além deles, né, nós temos aí 450 alunos de pós-graduação em média, mais de 100 professores, 220 servidores técnicos administrativos, muitos desses alocados em laboratórios, né, então a gente tem aí 110 laboratórios de pesquisa, onde, de novo, a gente tem uma grande geração de resíduos. Bom, em relação ao histórico, né, claro que, como qualquer outra instituição de ensino e pesquisa no país, né, a gente, durante muito tempo, não se importou com a questão dos resíduos químicos, e nosso grande começo, né, na relação do gerenciamento dos resíduos químicos, vem de 2001, graças a um projeto da FAPESP, lançado em 2000, né, que era chamado de Infra5, era um projeto de infraestrutura justamente para que as instituições de ensino e pesquisa cuidassem aí de resíduos que estavam acumulados dentro delas, né, tinha muito mais esse olhar, ou então propusessem aí a construção de laboratórios para se fazer aí um tratamento contínuo de resíduo, tá? A gente ganhou, né, o projeto foi aprovado em 2001, como contrapartida, a instituição cedeu um prédio para a instalação de um laboratório para o tratamento de resíduos químicos e também decidiu aí ter a contratação de um funcionário que tivesse dedicação exclusiva
para o tratamento de resíduos, né? Então, isso foi em 2002, a gente tinha um funcionário que trabalhava diretamente para um dos departamentos do Instituto. Nós somos em 2 departamentos, e essa estrutura mudou aí com o passar do tempo, né? Primeira atividade, como a gente falou, após a contratação, né? Na verdade, eu estou lá desde 2002, foi justamente a realização do levantamento dos resíduos, e esses dados aí nos deram números para a gente poder montar um laboratório para a realização de alguns tratamentos específicos, né? Então, esse laboratório foi montado num prédio que foi cedido pela instituição, que é chamado de Central de Solventes, e entre os anos de 2013 e 2019, a gente realizou a recuperação de solventes orgânicos, né, um pouco até 2018, se não me engano, de mercúrio metálico, e até hoje a gente faz o tratamento de soluções aquosas e de resíduos sólidos que contêm elementos potencialmente tóxicos, né? Então, aquilo que era uma pessoa pertencente a um departamento, com o passar do tempo mudou. Então, em 2005, a gente passou a ter um setor técnico de tratamento de resíduos, e em 2013 a gente criou o Serviço de Gestão Ambiental e Resíduos. Aqui eram 3 pessoas, depois a gente passou a ter 5 pessoas, hoje a gente tem apenas 4, porque um dos funcionários se aposentou e a gente não tem, né, a possibilidade de novas contratações. E o Serviço de Gestão Ambiental, então, que está lá desde 2013, é o responsável pela gestão dos resíduos, né? Ele que faz as determinações do que deve ser feito, mas ele não consegue ter ações dentro do laboratório. Então, por exemplo, cada laboratório tem que buscar a sua maneira de minimizar a geração de resíduos, e cada laboratório faz a segregação, armazenamento e identificação dos resíduos, seguindo rotulagem padrão, e aí são orientados a respeitar justamente periculosidade, estado físico, compatibilidade e destinação final dos mesmos, né? Parte dos resíduos são tratados no laboratório gerador, e outra parte são encaminhados para o Serviço de Gestão Ambiental e Resíduo, que faz algum dos tratamentos, e aquilo que ele não faz, então, ele encaminha para um terceiro. Tá? Em termos de minimização, o que o Serviço de Gestão Ambiental consegue fazer, né, é contribuir para a diminuição das aquisições, né, propondo substituição de reagentes, de processos, e principalmente fazendo estímulo ao escambo de reagentes e a substituição de técnicas, né. Isso a gente consegue, principalmente porque a gente tem uma gestão centralizada do estoque de vários reagentes da instituição. Então, isso é público dentro da instituição, e a gente pode aí pedir emprestado né, ou doação de um laboratório para outro. E, além disso, a gente tem a possibilidade de reaproveitamento, né? Então, como eu comentei, até 2019 a gente fazia a reciclagem de solventes. Isso pode ser feito no laboratório gerador ou no setor técnico de resíduos. Bom, a segregação a gente faz como a gente comentou, né? Seguindo todos os parâmetros, sendo que em relação à destinação final ambientalmente adequada, então tudo aquilo que não é tratado no laboratório é gerido pelo Serviço de Gestão Ambiental e Resíduo. Então ele dá todas as ferramentas para que os laboratórios possam fazer a segregação em função da periculosidade do estado físico e incompatibilidade química, para que depois a gente possa ou fazer o tratamento ou encaminhar para o terceiro. Em relação ao condicionamento, a gente faz a distribuição de embalagens apropriadas para o condicionamento dos resíduos, inclusive aquelas que são utilizadas no transporte. Tudo as aquisições, né, dessas embalagens são feitas com recursos institucionais, e as embalagens são rastreáveis. Então, a gente aproveita algumas embalagens de reagentes, mas a gente também faz a aquisição de embalagens especiais para armazenamento de alguns resíduos. E aí essas embalagens são codificadas, a gente sabe quem retirou que embalagem, quando essa embalagem voltou e assim por diante. Em relação à rotulagem, a gente tem, né, para os resíduos que estão dentro do laboratório, alguns rótulos já preparados, que ficam à disposição, e a gente trabalha muito com treinamento para que as próprias pessoas no laboratório façam os seus rótulos, em função aí da diversidade de resíduos, né? Não dá para ter um rótulo para tudo
resíduo que é gerado em cada laboratório. E em relação à rotulagem daquilo que vai ser transportado, também a gente prepara todos os rótulos, né, que vão ser colocados aí nas embalagens para serem transportados. Da mesma maneira, a gente que faz a ficha de dados de segurança do resíduo, e a gente faz isso normalmente para enviar para um terceiro e para aquilo que a gente recebe fica acumulado no setor de tratamento de resíduos, mas a gente não tem ainda, né, cada laboratório fazendo a sua para esses resíduos específicos. Em relação ao armazenamento, a gente recebe resíduo 2 vezes por semana, a gente tem abrigos para resíduos passíveis de incineração, para aqueles que contêm os elementos potencialmente tóxicos, sólidos e líquidos. Devo dizer que nenhum deles segue o que está previsto aí em legislação para construção de abrigo, a gente ainda briga por isso, tá? Mas a gente tem pelo menos os resíduos separados aí em função de algumas características, né? A gente não tem um único abrigo para todos os materiais, tá? Em relação ao transporte, né, o que é feito dentro do instituto, o gerador leva do local de geração ao local de recebimento, e a gente tem carrinhos específicos que podem ser utilizados para isso acontece 2 vezes por semana, e o externo é feito seguindo aquilo que a gente já comentou antes, então a gente faz a classificação do resíduo, em função dessa classificação escolhe a aquisição e faz a aquisição de embalagens homologadas, depois essas embalagens são paletizadas e estivadas dentro da própria instituição, a gente emite todos os documentos e contrata a empresa especializada que faz o transporte, tá? Então, aqui a gente tem, por exemplo, resíduo líquido que vai para incineração, que é colocado sobre pallet, né, e depois já devidamente paletizado, rotulado, num dia gostoso de serviço, que a gente começa às 8 e vai até escurecer, a carga vai para dentro do caminhão e transportada, então, para o tratador. Em termos aí de destinação final ambientalmente adequada, né, alguns tratamentos, então, são feitos no laboratório gerador, outro no laboratório de resíduo, e a gente tem contrato para incineração, como tratamento externo, e também contrato de disposição final para envio dos resíduos que contém aí elementos potencialmente tóxicos, né, resíduos sólidos, nesse caso, para aterro classe 1. A gente recebe aí para tratamento soluções aquosas que contenham ou cátions ou ânions desses elementos potencialmente tóxicos, resíduos sólidos desses materiais, sobra de reagentes, mercúrio metálico, resíduos de fluoreto inorgânico no estado sólido e outras soluções e compostos, segundo demanda e segundo consulta, para ver se a gente consegue realizar os tratamentos, tá? Para isso, a gente tem um laboratório de 250 metros quadrados, né, para fazer o tratamento, e também uma área aí de 2 metros quadrados para fazer os tratamentos das soluções aquosas que contém aquilo que a gente no dia a dia chama de metal pesado. Então, no laboratório, são geradas aí soluções com esses elementos potencialmente tóxicos, o laboratório tem que acertar o pH, esse resíduo vai para bombonas que a gente distribui, são rotulados com rótulos padrão, ficam armazenados até serem levados para a área de tratamento. O tratamento que a gente adota é evaporação natural, então alguma coisa aqui que tem 40 litros, né, com o passar do tempo perde a água e vai ficando apenas os sais que estavam dissolvidos na água, e esse material a gente armazena, né, para posteriormente levar, aí tem um local diferente de armazenamento, e aí depois a gente encaminha isso para aterro. Então, contrata um terceiro que embala e leva para um aterro para resíduo perigoso. Se o resíduo for sólido, né, também contaminado com esses materiais, como luva, papel de filtro e assim por diante, eles vão para um saco plástico para uma caixa nesse caso, uma caixa comum, porque essa caixa vai ser reembalada, rotulada, isso fica no depósito, de novo, né, vai ser embalado e encaminhado para aterro. E no caso dos materiais para incineração, então a gente gera sólidos e líquidos que podem ser incinerados lá nos laboratórios, eles, se for líquido, são encaminhados aqui para a bombona,
sólidos para caixas específicas, aqui já embalagens homologadas para transporte, né? E aí acontece aquilo que a gente comentou antes, né? Eles são paletizados, ficam no local de armazenamento, até serem colocados num caminhão, devidamente tratados, e aí a gente recebe o certificado. Tá? Tudo isso é registrado e controlado, então a gente é responsável pela obtenção de licenças, para a guarda do certificado de tratamento ou certificado de destruição, para emissão de relatórios dos órgãos responsáveis pelos produtos controlados, também para emissão de relatórios pelos os órgãos ambientais, e por fazer mapeamento de todo o material. Nesses anos todos, então, a gente teve aí a recuperação de até 4 toneladas de solventes orgânicos por ano, a gente trata cerca de 1 tonelada das soluções aquosas com os elementos potencialmente tóxicos e recebe ainda 100 quilos de resíduo sólido contendo elemento potencialmente tóxico. Nós recuperamos aí diversos litros de mercúrio metálico, hoje o mercúrio metálico praticamente não é mais utilizado no Instituto, então a gente não tem mais isso, né? Isso também atendendo à legislação ambiental. A gente faz eventualmente, aí, conforme demanda, recolhimento e recuperação de outros materiais, em especial, né, conforme a gente precisa se adequar aí à legislação ambiental, caso de amianto, por exemplo, né, ou materiais com ascarel, e de tudo isso, né, a gente acaba enviando aí para incineração cerca de 5 toneladas de resíduos líquidos e 3 toneladas de resíduos sólidos por ano, a um custo médio de R$80 mil, que são cobertos pela instituição. Desde que a gente começou, a gente tem tido aí uma série de resultados positivos, né, estabelecendo, desenvolvendo métodos de tratamento, capacitando toda a nossa comunidade, não só a comunidade IQ, como USP e fora da USP também. A gente já teve aí a formação de vários estagiários e alunos de pós-graduação que desenvolveram tese, pelo menos parte do trabalho dentro do laboratório, claro que isso gera publicação, né, e trabalhos apresentados em congressos e assim por diante. A gente contribui com esferas diversas da universidade, de outras instituições aí na constituição de suas políticas e planos, colabora com grupos de pesquisa, e com esse trabalho todo, né, a gente reduziu o passivo, que a gente tinha os descartes irregulares, que a gente tinha, a instituição ela dá toda a condição para que os descartes sejam feitos de maneira correta, né, e com isso a gente tem aí uma diminuição de impactos ambientais, e também a gente tem redução de custos, né, no reaproveitamento de materiais, e a gente aumenta a segurança da instituição com os tratamentos, né, e removendo aí alguns materiais dos laboratórios. Bom, só para eu terminar aqui, né, a gente falou que as etapas são interligadas, esse processo é dinâmico, né, tem que ser assim quando a gente faz gerenciamento de resíduos químicos. Então, só para falar um pouquinho para vocês, que claro, né, a gente ainda está em pandemia, e qual foi o impacto disso para a gente, né? No início a gente teve uma diminuição bastante grande dos resíduos que foram gerados, mas claro que continua, né, a pesquisa continua, e em paralelo isso nos deu aí uma chance de olhar para uma série de dados que a gente tinha guardados, né, porque a gente sempre fez muitas coisas em papel, e a gente conseguiu informatizar tanto o nosso atendimento, né, então as pessoas hoje, elas pedem uma embalagem via formulário, ou elas pedem para que a gente receba um resíduo via formulário. Isso, claro, né, vai gerando uma série de dados, né, e também isso facilita que as pessoas também saibam o que está acontecendo com o resíduo delas, tudo isso está visível hoje em dia. E com isso, né, a gente está tendo a visão do quadro de anos dos geradores de resíduos, né, então, olhando, né, todo mundo, quem gerou, quantas bombonas pediu, quantos litros gerou e assim por diante, a gente tem dados agora que vão permitir o repasse de custos para os laboratórios de pesquisa, ou pelo menos, né, que os laboratórios indiquem medidas de minimização, porque nunca, na verdade, cada laboratório olhou para quanto ele gerava, né.
Isso vai facilitar também o planejamento das nossas aquisições, adequações de espaço e assim por diante. Bom, eu termino dizendo, né, que tem um monte de coisa que eu falo que a gente faz, eu brinco que muitas vezes eu só assino papel. Nós temos lá mais 3 pessoas, né, a Aline, o Arthur e o David, que estão lá na frente desse trabalho todo. Durante a época do Covid, inclusive, nós ficamos em casa e tivemos apoio do pessoal técnico dos departamentos. Então, eu tenho que agradecer a todos, agradecer a vocês pela atenção e fico aí à disposição